Boa noite, eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E mais uma vez estamos aqui, hoje diferente de sábado, porque solicitaram que eu passasse então de sábado para sexta-feira. Nós vamos estar dando continuidade a esta série Escatologia em Daniel. Espero que você realmente esteja bastante atento, que vocês estejam nos acompanhando. Nós temos já uma série de lives. Gostaria mesmo que você desse uma olhada em cada uma delas para você pegar toda a sequência. A última vez nós falamos a respeito de Babilônia, Nabucodonosor, Beltzazar e outros dentro de Babilônia, cujo animal que nós havíamos visto era exatamente um leão alado. Olá, Marilene, tudo bem, querido? Oace Verote Ferreira, seja bem-vinda. E nós estamos então, assim, agora já entrando nos Medo-Persas, né? É uma sequência histórica que é detectado pela própria história humana, né, secular, na sequência de Babilônia, Medo-Persa, depois a Grécia com Alexandre o Grande e finalmente Roma. E o último de tudo vai ser o Senhor vindo e destruindo todos os reinos humanos, vamos dizer assim, e instalando então o milênio. Muito bem. Nós vamos estar dando continuidade hoje, falando um pouco sobre Ciro, algumas informações, algumas coisas interessantes, não é? E depois nós vamos caminhar para a Grécia, Alexandre, e realmente uma opção de informações. E claro, nós sabemos que por trás desses personagens, inclusive do próprio Ciro, tem algumas lendas, ok? Muito bem, nós vamos estar orando. Se vocês quiserem, aproveite para chamar outras pessoas para estarem conosco, mas hoje vai ser realmente bem interessante, tá bem? Vamos orar? Oh, meu Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós entramos em Tua presença no Santo dos Santos e glorificamos o Teu nome. Tu és o Deus bendito, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E nós, Pai, agradecemos a Ti por todo o suprimento que o Senhor nos dá e de forma muitas vezes inesperada. O Senhor nos supre em tudo, Senhor. Desde outubro de 90, que nós dependemos do Senhor, vivendo pela fé. E o Senhor nunca falta. Então nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, e agradecemos e intercedemos e oramos por todos os nossos investidores, cada um deles, Senhor. E que o Senhor possa abençoá-los e multiplicar a sementeira de cada um deles. Pai, eu quero interceder agora especificamente, Senhor, pelo pai da Mirna, Senhor, para que realmente ele se recupere prontamente. Também agradecemos aí pelo João Pedro, Deus, que fez a operação de amígdala. O Senhor, nós pedimos por uma senhora, Deus. Ela tem realmente assim situações muito difíceis. Ela está com problema de câncer, Senhor, no estômago. Foi operada, Márcia, e espero que esteja tudo bem, espero que ela seja completamente restaurada. Também te pedimos pelo Rafael, Senhor, teu servo, que ele tem uma série de tumores no corpo, e ontem, Senhor, ele pediu oração porque os médicos disseram que vão ter que amputar um dos braços dele. Ah, Senhor, Tu és o Deus do milagre, Senhor. O Senhor pode mudar isso, se for essa a Tua vontade. Entregamos ele aos Teus cuidados, meu Deus. Também lembramos da Paulinha Tsai, lembramos, Deus, da Rebeca, do Evaldo,
continuamos sempre lembrando do Sebastião e do Davizinho, as duas crianças que estão aprendendo novamente a andar e falar. E peço a Ti, Senhor, por todos aqueles que de alguma forma estão passando por dificuldades. Peço pelo meu filho Marcos, Senhor, que o Senhor multiplique a quantidade de clientes dele, e que ele possa realmente crescer mais e mais, ser bem-sucedido. E nós pedimos também pela Luciana, Pai, que está vindo aqui para Campinas, está na área de massagem, que ela também possa ter bastantes clientes. Também agradecemos pela vida do Rodrigo lá no Canadá, que o Senhor abençoe e que ele realmente, Deus, continue sendo bênção, ele e a Luciana e a Belinha, Senhor. Que Tu possa estar agindo poderosamente nessas vidas. Deus seja com a Camille na definição, em termos do que ela vai fazer, em termos de faculdade, em termos de trabalho, Senhor. Por favor, entre com previdência. Lembramos da Bianca, lembramos, Senhor, o Tiago, ele também será operado. Não sabemos ainda se ele já foi ou não, mas que o Senhor possa estar com ele também, restaurando, fortificando. Meu Pai, eu peço agora por mim mesmo, Senhor, porque isso que nós vamos falar é algo muito sério, muito importante. E nós queremos ser instrumentos do Senhor. Que o pessoal que vai estar assistindo, seja ao vivo agora, ou depois no YouTube, possam realmente ser edificados com essa escatologia de Daniel. Nós te agradecemos por esse tempo, colocando, Senhor, cada um que está aqui nas Tuas mãos e pedindo, Pai, que o Senhor nos oriente, visita-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Luziane e Lu, que você e o Marcos sempre têm sido bênção aí, né? Sempre participantes. Nós temos aí o Josimar, bênção. Eu vi o Cláudio, passou assim meio rápido, Cláudio Bertô. Marilene, peço pelo novo trabalho do Gabriel, bênção, e proteção para Camila e voltar para Jesus. Marilene, o Gabriel já está trabalhando ou é apenas uma oração para que ele tenha? Porque você falou novo trabalho, eu estou entendendo que ele já começou a trabalhar. E se for isso, amém. Muito bem, queridos. Abram lá no capítulo 7. Capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, nós vamos dar uma pequena recordada no que nós já falamos na última vez e vamos prosseguir. Nós tínhamos falado no capítulo 7, contando a respeito de Nabucodonosor. E no capítulo 4, a gente teria condições mesmo de ver que a situação de Nabucodonosor é muito, muito, muito diferente do que algumas pessoas pensam, não é? Nabucodonosor, ele não se converteu, ok? Apesar dele usar alguns termos com respeito ao Deus Altíssimo, etc., mas ele está narrando uma história, eu até expliquei isso para Lu, ele está narrando uma história, algo que havia acontecido com ele. Maria Terezinha, seja bem-vinda. Então, algo que aconteceu com ele, ok? E ele não mudou, porque ele fala, cita o nome de Daniel, um nome babilônico, dizendo o nome do meu Deus, ou seja, ele já tinha passado pela situação, já tinha ficado 7 anos como um animal, Deus traz ele de volta, ele reconhece que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, ok? Mas ele não toma realmente o nosso Deus como o único, ele é como se ele somasse e colocasse o nosso Deus acima dos demais. Isso não significa que ele tenha se convertido, tá bem? Muito bem.
Nós tínhamos lido então, aí no capítulo 7, eu só vou dar uma lidinha, só para quem está chegando agora. Se você está chegando agora e você não viu nada a respeito de Daniel, entra no YouTube, Raul Nogueira Canal, e vai no playlist e procura Escatologia de Daniel, tá bom? Aí é muito bom você ir vendo os que você não viu ainda. Então ele começa no capítulo 7 dizendo: no primeiro ano de Belsazar, e eu falei que não é cronológico, porque o capítulo 5 fala da morte de Belsazar. Aqui está falando do primeiro ano de reinado. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho, relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, sumiu do mar. E é isso. Ô Henrique, ô Elias, dá um abração na família toda aí. Então, são 4 animais diferentes. Cada um desses animais representa um dos reinos. E o primeiro, que nós já vimos, já analisamos, o primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então nós já explicamos. Pastor, bendiciones. Dá um abraço a todos aí, tá bom? Então, quando ele fala que ele foi colocado em 2 pés como homem, ele foi dado a mente de homem, é porque ele passou 7 anos comendo vegetal, não sei se era grama, não sei, que agia como se fosse um boi, não é? E cresceu o cabelo, cresceu as unhas, e quando termina o prazo que Deus mesmo havia estipulado, ele volta ao seu raciocínio e, óbvio, ele toma conhecimento do que tudo que tinha acontecido, e ele exalta o nosso Deus, não é? Ele exalta o nosso Deus. Então, por isso que ele fala que ele foi colocado de pé, nos 2 pés, porque possivelmente ele estava andando que nem um animal, e voltou à mente de homem. Então, olha que coisa maravilhosa a explicação da própria Bíblia. E agora nós vamos entrar no segundo animal. E esse segundo animal é algo assim bem interessante. A gente vê como Deus fala e as coisas são tremendas, né? Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, que é o que nós vamos tratar hoje. Semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Bem, Andréia, tudo bem? Deus te abençoe. Você está melhor da saúde, Andréia? Dá um abraço ao maridão, tá? Espero que você esteja muito bem. Você realmente, nós oramos muito por você, querida. Espero que esteja tudo muito, muito bem. Bem, então, nós vimos aí que o segundo animal é um urso, ok? Que nós acabamos de ver no versículo 5, e ele tem algumas características. Ele está com 2 patas no ar e 2 no chão. Então, como ele está no lado, tem alguns assim estudiosos que colocaram como se ele tivesse, amém, André? É como se ele tivesse assim com as 2 patas aqui, mas e as outras 2 no chão. Mas outro estudioso fala não, a expressão que está sendo usada aqui é diferente, porque fala que o qual se levantou sobre um dos seus lados. É como se ele tivesse, vamos supor, com a pata dianteira esquerda e a traseira, né, também esquerda, e essas outras 2 levantadas, ok? Então, o que simboliza isso? Simboliza uma instabilidade nesse reino.
Mas nós vamos ter um complemento, porque depois nós vamos estudar melhor, lá no capítulo 8, versículo, vamos ver o versículo 3 e 4, capítulo 8, 3 e 4, e aqui vocês vão ver um outro animal. Então, esses dois símbolos se completam. Então, o que diz 8, 3 e 4, diz assim: Então, levantei os olhos e vi, eis um carneiro. Estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então nós temos aqui a descrição dos Medo-Persas. E por que nós vimos primeiro o urso e depois agora o carneiro? O urso, ele tinha 3 costelas na boca. Nós vimos que ele estava numa situação meio desequilibrada, ou seja, só com as duas patas, né? A dianteira e a traseira, as outras 2 levantadas. Então isso simboliza que aquele reino era instável. Houve realmente, e nós vamos ler um pouquinho, o surgimento dos Medo-Persas, como foi, e nós vimos agora que o carneiro também tinha 2, lembra, as 2 patas, 2 reinos. Agora, 2 chifres. Chifre significa poder no Velho Testamento, só que um deles era mais alto que o outro. Por quê? Porque o domínio era do rei persa. Eles eram Medo-Persas. Havia uma aliança que eram feitas através de casamentos. E é interessante porque a Lídia, você fez uma aliança com os persas, não é? Através de casamento. E uma das, vamos dizer assim, filhas desse rei Medo-Persa casou com o rei de Babilônia. Então, foi chamado até o reinado dos cunhados, porque eram todos cunhados e esse tipo de aliança normalmente não dá certo. E por que nós afirmamos que eram os Medo-Persas, né? Como é que a gente pode colocar isso? Fala, não, isso é Medo-Persa mesmo. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. Então, se vocês abrirem em Daniel 8, e a partir do versículo 20, diz assim: Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, aqui nós acabamos de receber a informação, e é sempre assim, ou seja, os símbolos que surgem normalmente nas escrituras, logo em seguida, ou mais à frente, são explicados. Por exemplo, Nabucodonosor teve o sonho. Nosso irmão Daniel, que tinha entrado com 14, 15 ou 16 anos, nós não temos uma ideia muito precisa, mas se entrou com 14, ele foi preparado 3 anos. 14, 15, 16, 17. Então, ele começa o seu ministério com 17 anos. Ok? 50 anos depois, como nós já estudamos, é que vem a revelação em 2 etapas, como nós estamos vendo agora, para Daniel. Então ele teve a primeira revelação, que apareceu aquele leão alado, apareceu o urso, etc., que nós vamos estudar, e 2 anos depois ele teve outra revelação, que é quando aparece o carneiro, o bode, e quem está estudando sabe exatamente o que eu estou falando. Bem, então, o que nós temos de informação interessante sobre os Medo-Persas? A Bíblia é tão assim fantástica, as informações são tão maravilhosas, porque se vocês abrirem, pode abrir agora, lá em Isaías 44 e 45, capítulo 44, nós vamos ver, depois vocês dão uma olhada, vocês vão ver o nome de Ciro.
120 anos antes dele nascer. Você já imaginaram? 120 anos, já o nome de Ciro era mencionado, e na língua hebraica, os israelitas, os judeus chamavam de Koresh, não é? E pelo menos a história conta que quando Koresh, ou seja, Ciro, entra lá para conquistar a Babilônia, aquilo foi um impacto tremendo para o povo de Israel, porque eles sabiam disso, estava escrito nas escrituras, e eles ficaram assim abismados, como é possível, não é? Claro que era possível, porque Deus está no controle, então era possível sim. Mas eu fico assim bem impressionado com as informações tão fortes e tão precisas a respeito de Ciro, por exemplo, não é? Por exemplo, eu vou ler para vocês no Isaías 44, especificamente versículo 28, como eu estou dizendo, 120 anos antes dele nascer. Eu vou ler no 26, só para dar uma ideia geral, né? Que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Então, tudo isso são profecias. E vamos ver como isso, né? Que digo, a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo, olha só, isso escrito 120 anos. Por isso que alguns historiadores que são ateus ficam querendo jogar Isaías 45 para depois, né? Depois de todos os acontecimentos. Mas não adianta, porque foi havendo uma série de sequências, depois vem o Alexandre Grande, depois vem os romanos, e enfim. Então o versículo 28 diz assim: Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Então, Deus fez um plano, Ciro está dentro desse plano, tem uma profecia feita entre 200 a 120 anos, eu coloquei 120, que é uma data mais, mas alguns colocam como se fosse 200 anos antes, e o nome, né? E no 45, olha só, 45:1, assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir adiante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Interessante, né? Muito bem. Então, a gente vê Deus usando aí esse medo persa. Mas o que é história? Olá, Eduardo. Bem, querido. O que a história conta a respeito mesmo desse homem, né? Então, quando você vai pesquisar, e vocês podem se aprofundar e fazer isso mais, para que vocês tenham um pouco mais de profundidade. Como eu disse, os judeus chamavam ele de Koresh, e isso realmente significava como o sol, essa é a expressão. Dizem então os historiadores seculares que Ciro nasceu quando Nabucodonosor estava no auge do seu poder.
Então, isso mostra a diferença, não é? Ciro ficou mais ou menos 40 anos reinando, ok? Então, esse homem nasceu nessa ocasião. E ele nasceu aonde? Nasceu no Irã, ok? Ou seja, a Pérsia. E quando nasceu, haviam 3 reinos que imperavam naquela época. E seria a Lídia, na Anatólia, Babilônia e a Média. Então, a gente percebe que, e depois vocês podem até entrar, pesquisar um pouco mais, o mais forte, aquele que era o principal, era exatamente Babilônia. E é feita uma aliança, como nós mencionamos, que eram feitos com, vamos assim, através de casamento. Isso era muito comum fazer através de casamento, né? E, como eu disse, o pessoal da Lídia e o pessoal da Pérsia fizeram um casamento, fizeram assim, e acabou então uma das filhas também do rei persa casando, olá Márcia, Márcia Cruz, Josi Borges, nossa, quanta gente, bem-vindo todos vocês. Então, uma das filhas também do persa casou com o rei de Babilônia. Então, por isso que eu mencionei que foi chamado então o reino dos cunhados. Bem, nós sabemos que o império dominante realmente era o babilônico, né? E essa Lídia e a Média, aliados, né? Ela faz uma aliança que não deu muito certo. Bem, se vocês perguntaram para mim, de onde surgiu a palavra média, né? Vem exatamente da Lídia. E é interessante, há uma série de problemas, sempre uma disputa. Uma vez era o rei da Média, que era o que comandava aquele território, outras vezes era o rei persa. Bem, dizem que a Média teve um neto através de casamento, né? O rei da Pérsia teve, me perdoe, o rei da Média teve um neto que foi fruto de um casamento com o que era exatamente os medos e os persas, e esse neto era Ciro. E diz a lenda que o avô de Ciro teve um sonho que Ciro um dia iria matá-lo. Então, o que ele faz? Ele pega um dos seus mordomos, um dos seus servos, e manda que ele vá e mate essa criança, mate Ciro. Mas diz a lenda que esse mordomo não conseguiu fazer isso. Ele ficou muito assim, achando que era uma dó matar uma criança desse tipo, e ele acabou dando Ciro para 2 pessoas que o criaram. E mais tarde Ciro cresce, ele assume o poder persa e ele ataca o avô realmente, mas diferente do sonho, ao invés de matar o avô, ele perdoou o avô e deu até um território para que o avô pudesse comandar. Quando fala lá no capítulo 9, vamos lá, de volta, capítulo 9, Daniel 9 diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, você já deve ter lembrança desse nome, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Então aqui, Daniel examinando o profeta Jeremias, ele chega a essa conclusão. E é interessante que esse tempo exatamente se fecha
nesse momento em que Ciro resolve enviar pessoas lá para Israel, dando todos os recursos que você possa imaginar, inclusive proteção, ok? Para a reconstrução do templo. E é interessante que eles foram, e quem tem estudado sabe, deu uma série de confusão e mudanças de rei, uma série de coisas lá em Babilônia, e foi interrompido durante 15 anos a reconstrução do templo. Aí Deus manda Ageu falar com Zorobabel e falar com Josué. Um era o governador de Jerusalém na época, e outro é exatamente aquele que seria o sumo sacerdote. E ele confronta, deixando bem claro exatamente isso. Vocês pararam? Vocês estão construindo as suas casas, casas apaneladas, maravilhosas e tal, e a minha casa está parada, e por causa desse confronto de Ageu com Zorobabel e com Josué, o que acabou acontecendo? O templo foi terminado em 4 anos. Então foi assim, realmente uma palavra muito poderosa, não é? E foi bem interessante. Então, esse Dario era filho de Assuero, que era o Xerxes I, né? E ali se cumpriu, como eu disse, os 70 anos de cativeiro. Então, eles têm a liberdade de sair. Bem, nós vimos a figura do urso. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o carneiro. Então, o urso tinha 2 patas, eu já falei, estava com as patas no solo, 2 no ar, e 3 costelas na boca, o que a gente lê aqui na palavra. Então havia uma instabilidade no reino Medo-Persa, porque sempre havia briga entre os 2 grupos, não é? E as costelas que o urso está carregando na boca, alguns estudiosos dizem que simboliza 3 reinos que ele, Medo-Persa, venceu, que era exatamente a Lídia, lembra? A Lídia que nós falamos lá atrás, Babilônia e também o Egito. Então esses 3 simbolizam, através dessa costela, que ele teria que ir lá e realmente fazer um estrago nesses 3 aí. Bem, quando nós lemos a palavra de Deus, e nós vamos ler de novo, lá no capítulo 5, lembra que nós estamos no 7, que o nosso amigo Daniel teve o sonho, né? Mas no capítulo 5 é a derrota exatamente desse Belsassar. Nós já lemos isso, já estudamos. Sérgio, tudo bem, querido? Então, tem muita gente sejam bem-vindos, que eu não os conhecia. Então, lá no capítulo 5, tá? No 7, está falando que era o primeiro homem de Belsassar. No capítulo 5, diz assim: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos na mão de homem, que escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, deve ter ficado apavorado, né?
Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Estava simplesmente apavorado. E ele então ordena que viessem os encantadores, caldeus, etc. Ninguém conseguiu resolver o problema. A mãe dele lembra de Daniel, que tinha ficado à parte durante muito tempo, não servia mais como era na época de Nabucodonosor, e a mãe falou, olha, tem um homem aí no reino que ele pode resolver o seu problema. E ele falou, ó, a pessoa que resolver vai ser o terceiro no reino. O mundo secular, que sabia que o rei, que verdadeiro, que tomava, vamos dizer assim, que seria o rei naquela época, o nome dele era Nabonido, como nós já estudamos. Então eles começaram a falar, não existe, não teve um rei com esse nome, está errado, né? Acontece que ele era filho exatamente de Nabonido. Beltesazar era filho, era um regente. Por isso ele fala que Daniel seria o terceiro e não o segundo, que esse seria o certo, que nem aconteceu com José. Então, José mostra o que tinha acontecido, disse que ele havia realmente perdido o reino, versículo lá no capítulo 5, versículo 24, diz, então, da parte dele foi enviada aquela mão, Daniel falando, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Parsim é persa, né? Max, André Barreto, sejam bem-vindos. Esta, pois, é a escritura. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, dado aos medos e persas. Ou seja, aqui já está revelado quem entrou. Depois vem a figura do urso e vem a figura do carneiro. E aqui fala, então, mandou Beltesazar que vestisse Daniel, ok, de púrpura, e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aí vem a questão, como eles entraram? Sem dar, não, sabe, não tiveram luta, eles entraram. Por quê? Primeiro que o rei estava tranquilo, achando que os muros de Babilônia impediriam, né? E tinha o rio Eufrates que estava ali. E tudo isso para esse rei, o último descendente de Nabucodonosor, era suficiente para ninguém entrar. Mas o que fez Ciro? Ciro começou a drenar o rio, escavando em volta, de tal forma que as águas foram saindo, e eles atravessaram a pé e entraram em Babilônia, sem nenhum, assim, ninguém percebeu. E foi quando o Beltesazar percebeu, ele já estava nas mãos dos babilônios. Bem, isso é o que queria colocar para vocês hoje. Espero que de alguma forma tenha despertado em vocês curiosidade. Nós vamos estar colocando isso que foi gravado lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Quem não entrou, vá para lá depois, e se chegou atrasado, né? Ou quiser ver de novo, se inscreva se não for inscrito. Entra no playlist e procura lá Escatologia em Daniel, tá bem? Assim que eu termino, muitas vezes eu consigo pôr rapidinho. André, que Deus te abençoe, André. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser acrescer alguma coisa,
tem muitas informações, né? Algumas lendas, mas outras são a própria história já coloca. Nós não sabemos se realmente houve essa vontade do rei Medo matar o neto, né, que seria Ciro, e houve toda aquela história que o mordomo não matou, deu para outros, tal, Ciro cresce. Nós não sabemos, nós só sabemos o resultado, que Ciro realmente ele vem a ser um rei muito poderoso, e foi ele quem entra, não é? Os medo-persas entram em Babilônia e depois eles acabam liberando o povo para a reconstrução do templo com Esdras e depois a reconstrução dos muros com Neemias. Amém? Bem, o Henrique. Bom, louvado seja Deus, Henrique, tá bom? Muito bem. Sueli, Sueli. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, os fortaleça, não é? Nas suas necessidades. Nós realmente somos privilegiados de ter vocês com a gente. Eu não vi o Claudião, ele entrou aí, mas não escreveu nada. Espero que o João Pedro esteja muito bem. Eu não tive nenhuma notícia a mais, mas um grande abraço. A gente vem orando por ele nas nossas lives e também fora em outras reuniões. Mas se tiver alguma notícia, Cláudio, manda pra gente, tá bem? Se você tem algum pedido de oração específica, coloque para mim. Marilene, na verdade, Gabriel vai começar novo segmento. Deus no comando, amém. Cláudio, Pastor Raul foi bênção. Por favor, orar pelo João Pedro. Semana passada fez uma cirurgia de amidalite, tudo bem? Estamos no hospital hoje pela manhã. Ele teve sangramento e terá que ser internado novamente. Oh, Jesus! Que isso? Nossa! Bem, Sueli, boa noite, saudades. Então, você chegou no final, Su, mas é só, eu vou mandar lá no Raul Nogueira canal, no YouTube, tá bom? Ore por mim, Raul, ando muito triste. Bom, deve ser pelo aquele motivo, né? Continua o tratamento agora em radioterapia. Então nós vamos estar orando por todo mundo aí, tá bom? Senhor Deus, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas debaixo do teu poder. Vamos lembrando, Senhor, do Gabriel, com um novo segmento, vamos colocando, Senhor, a Lu, que o Senhor possa estar dando consolo a ela, que ela possa descansar no Senhor, sabendo que o seu filho está em tua presença. Ô Senhor, eu te peço pelo João Pedro, Pai, que tu possas pôr a tua mão de poder ali, que possa cessar qualquer sangramento e que ele saia do hospital o mais rápido que for possível. Peço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, com problemas, com dificuldades, que o Senhor Deus possa estar agindo, Senhor, e que o Senhor seja glorificado na vida de cada uma dessas pessoas. Manifesta, Deus, o teu poder. Me lembro do Eduardo, Senhor, no seu trabalho no Peru, que o Senhor possa levantar sustento para ele necessário, que ele possa também ter missionários ajudando ele ali, ok? Lembramos da Andréia, Senhor, que tu possas restaurar. Ela tem feito químio, Senhor, então que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ela e que ela possa ser completamente curada para a honra e glória do teu nome. Pai, que esse vídeo, Senhor, seja relevante e que pessoas possam, Pai, desfrutar do conteúdo e possam compartilhar, Senhor. Eu peço isso a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus realmente abençoe a cada um de vocês. Nós sabemos, ó Pai, que cada um de vocês poderia estar fazendo qualquer outra coisa e, no entanto, vocês estão aqui. Então, isso para mim é realmente maravilhoso. E que
vocês possam estar orando por nós, orando pela graça, orando pelos meus filhos, que tudo seja feito conforme a tua santa vontade. Amém? Henrique, um grande abraço. Lu, firme no Senhor, tá bem? Cada um de vocês, por favor, descanse no Senhor, porque Ele é todo-poderoso. Amém? Um grande abraço e fiquem na santa paz do Senhor.